Boa noite, meu irmão, minha irmã, nossos amigos e amigas, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continuem sendo derramadas de forma grandiosa em nossas vidas. Estamos reunidos em mais um culto de louvor e adoração a Deus nesta noite de 29 de novembro de 2020. Você é convidado a estar conosco. Nós queremos dar aqui as boas-vindas a todos vocês e que vocês também possam, juntamente conosco, oferecer um culto de louvor, de adoração agradável ao nosso Deus, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Para tanto, meu querido irmão, minha querida irmã, nossos amigos e amigas, nossos parentes que estão conosco nesta noite, quero convidar você a baixar a sua fronte aonde você estiver e que o seu pensamento esteja totalmente no Senhor neste momento em que nós vamos orar, pedindo as bênçãos do Senhor e que Ele esteja aceitando este culto como uma oferta agradável a Ele mesmo. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido seja o Teu santo e excelso nome, hoje e eternamente. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais esta noite que estamos reunidos na Tua casa de oração e também estamos reunidos em nossos lares, em nossas casas. Alguns irmãos e irmãs estão andando pelas ruas, estão em ônibus, estão em caminhos, estão até no seu trabalho neste momento e tendo a oportunidade de nos ver, de nos ouvir, que todos nós possamos oferecer nesta noite um culto de louvor, adoração digno ao Teu santo nome, que o Senhor esteja aceitando tudo que iremos fazer como uma oferta agradável a Ti, ó Pai. Obrigado, ó Deus. Obrigado por tudo que tens feito, por muito que irás fazer. Aceita nossa adoração que lhe fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Com alegria nós vamos cantar o hino de número 491 do nosso Inário para o Culto Cristão, Felicidade no Serviço. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade. Na alegria sem sorrir, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio a todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, vitorioso e decidido. Quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do nosso Rei somos decididos. E a palavra do Senhor também traz muitos ensinamentos para que nós tenhamos alegria em servir a esse grande Deus, esse grande Rei. Quero
convidar você a fazermos a leitura bíblica, que se encontra em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 5. Vamos fazer a leitura. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Palavra do Senhor. Que essa palavra encontre morada em nosso coração e que possamos verdadeiramente estar alegres, mesmo nas tribulações, nas dificuldades, nas provações que passamos em nosso dia a dia. Deixa eu dar aqui alguns avisos muito rápidos a você. O primeiro aviso é aquele que você já conhece, para você, membro da nossa Primeira Igreja Batista em Parque Fernanda. Você que contribui com seus dízimos e ofertas, você continue fazendo isso através da conta bancária da nossa igreja, que está sendo transmitida nesse momento. Você pode ofertar ao Senhor, você pode devolver o seu dízimo, se assim desejar. Você que não é membro desta igreja e deseja fazê-lo, nós nos alegramos, mas você não tem nenhuma obrigação com isso, a não ser que você seja tocado pelo Espírito Santo de Deus a fazer uma doação, a uma oferta a esta igreja. E você também pode fazer através da conta bancária que foi transmitida há alguns instantes atrás. No próximo domingo, nosso retorno das atividades presenciais. Posso ouvir amém? Amém. Se tudo correr bem, se não tivermos aí uma hecatombe, se não tivermos nada que nos atrapalhe, ou caso Jesus volte esta semana e nos leve para a glória, no próximo domingo, 7 horas da noite, nós estaremos retornando às nossas atividades presenciais. Nós estamos, neste momento, meu querido irmão, minha querida irmã, neste domingo ainda, na fase verde de isolamento social. É possível que amanhã, segunda-feira, lá pelas 12 horas, meio-dia e meia, tenhamos aí alguma mudança nesse sentido. A não ser que a mudança seja muito drástica, que caiamos para uma faixa de isolamento vermelha. Mas se for uma faixa de isolamento até amarela, eu quero convidar você a estar comigo, com nossos irmãos, aqui no próximo domingo, 7 horas da noite. Nós já adquirimos todo o material necessário para receber os irmãos, as irmãs, os nossos amigos, nossos visitantes. Nós temos dispensers de álcool, nós temos placas já colocadas aqui na igreja para delimitar o uso. Os bancos, nós avisaremos como que você poderá usar esses bancos. Nós pedimos que quando você vier, tente manter um isolamento de 1,5 metro da pessoa ao lado, da pessoa à frente, a não ser que você esteja com a sua família. Caso você esteja com a sua família, aí você pode ficar bem juntinho, sem maiores problemas. Queremos receber todos os nossos irmãos, sem nenhuma distinção. Queremos todos aqui. Você é nosso amigo visitante, você que mora aqui na região e quer conhecer a Primeira Igreja Batista em Parque Fernanda, está com saudade da igreja, você é mais que convidado a estar conosco no próximo domingo, dia 6 de dezembro, às 7 horas da noite. Nós vamos celebrar a Ceia do Senhor. A última vez que celebramos a Ceia do Senhor, neste ano, foi no primeiro domingo de março. Já tem muito tempo. Então nós vamos celebrar a Ceia do Senhor com alegria com os nossos irmãos, aqueles que estiverem presentes. Nós vamos fazer o possível também para este culto ser transmitido, como nós temos feito ao longo destes últimos meses. É possível que tenhamos algum problema na qualidade, não de som, mas eu acredito que uma pequena diminuição na qualidade de vídeo. Mas não tem problema, você vai receber o melhor que nós podemos oferecer no próximo domingo. Então você é convidado a estar conosco, tá ok? Então o nosso retorno acontece no próximo domingo. A partir daquele domingo,
Aí na quarta-feira da outra semana, nós também teremos aqui encontro de oração presencial. E se tudo correr bem, nós vamos voltar às nossas atividades presenciais, se Deus assim quiser, se Ele assim desejar. E que, se caso Ele não desejar, que você continue firme, meu querido irmão, minha querida irmã. Continue louvando, continue adorando, continue buscando, continue lendo a palavra do Senhor, continue orando, tendo comunhão com o Senhor. Nós podemos até ter comunhão com os irmãos, com os amigos, mas se não temos comunhão com o Senhor, não temos comunhão com ninguém na verdade. Que Deus nos auxilie a isso. Outros 2 avisos que eu preciso dar para você também, de forma importante, é que nós já terminamos de entregar as 40 cestas básicas que tínhamos disponibilizadas aqui para as famílias necessitadas, tanto da nossa igreja quanto da nossa região. Nós louvamos a Deus pelo Exército de Salvação, a Prefeitura de São Paulo, esta parceria que nós fizemos nesses últimos meses, e podemos ajudar aí 40 famílias. Isso foi motivo de louvor, de adoração a Deus e bênção para estas famílias. Agradecer você também, meu irmão e minha irmã, que tem participado desta obra. E o segundo aviso importante que também preciso dar é o seguinte: como nós vamos retornar às nossas atividades, nós pedimos, dentro do possível, que você traga também a garrafa de água. Quanto menos nós usarmos o nosso bebedouro, isso vai ser muito bom, tá ok? Vai ser bom para você, vai ser bom para a sua família e para os membros da nossa igreja também. Dentro do possível, se você tem ali a sua garrafinha de água, não tenha vergonha de trazer uma garrafa simples. O importante é o líquido, o importante é a água que está lá dentro. E assim você se hidratará, assim você cuidará da sua saúde e cuidará da saúde dos outros, dos nossos irmãos também, tá ok? Vamos dar continuidade ao nosso culto nessa noite. Nós vamos passar agora ao nosso Ministério de Louvor, que irá entoar cânticos de louvor e adoração para a nossa edificação e para o louvor a Deus. Boa noite, meus irmãos. Como é bom estarmos mais um dia na casa do Senhor e juntos podemos louvar e exaltar o nome dEle, que é sobre todo nome. Quero lhe convidar a cantar junto conosco, a celebrar ao Senhor com cânticos espirituais, saudando o nome do Senhor Jesus e dizendo que somos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos cantar. Cantemos. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, que eterna a sua bondade e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Amém. Amém. Como é bom podermos cantar louvores ao Senhor, a Ele que é formoso, a Ele que é digno de toda glória e de todo louvor. Vamos continuar louvando.
formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. amém. Esse é aquele momento em que nós colocamos nossas petições, nossos anseios, nossos desejos na presença do nosso Deus, pedindo Ele que nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça, que cure doenças, que cure nossa alma, que cure o nosso coração. E você pode, juntamente comigo agora, se você puder, colocar o seu pensamento no Senhor totalmente. Nós vamos orar a Deus. Nós estamos distantes fisicamente, mas estamos unidos no mesmo propósito, de louvor, de adoração e também de oração. Para tanto, meu querido irmão, minha querida irmã, eu peço que você compartilhe aí a sua dificuldade, a sua dor, a sua necessidade no nosso chat da nossa transmissão, e nós vamos orar especificamente por você. Enquanto você faz isso, eu vou fazer uma oração geral aqui por todos nós, e peço que você esteja ligado a mim e a Deus em oração neste momento. Uma forma de nós simbolicamente nos unirmos é você colocar aí uma de suas mãos no seu peito, e assim nós vamos voltar-nos em oração a Deus neste momento. Pai nosso que estás no céu, nós louvamos, agradecemos, bendizemos o teu santo nome pela tua bondade e a tua misericórdia. Tantas e tantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre nós. Quero agradecer a ti, Senhor Deus, filhinho do Tiago, que nasceu há poucos dias. Obrigado, Senhor Deus, por esta bênção. Que o Benjamin seja bênção na vida dele e da sua esposa lá nos Estados Unidos. Cuida deles, cuida, Senhor Deus, também da família que está aqui distante e gostaria de estar presente e, devido às dificuldades, não pode estar e só conhece o netinho pelas fotografias. Ó Deus, abençoa-os fortemente, que esta criança cresça no amor e no temor do Senhor. Ó Deus, abençoa grandemente gestação de irmãs que estão para também dar à luz dentro em breve. Ajuda-as, ó Deus, nas suas dificuldades, nesses últimos meses, esses últimos momentos, que tudo venha correr muito bem também, para a honra e glória do teu santo nome. Eu venho colocar a ti, Senhor Deus, minha vida, ó Pai amado, não só como pastor desta igreja, mas como servo do Senhor, pedindo perdão pelos meus pecados, meus erros, falhas, as minhas omissões. Ajuda-me, ó Deus, a ser
um servo digno de ser chamado primeiramente de seu filho e também de ser chamado de pastor. Ó Deus, tenha misericórdia de mim, ajuda-me. Ajuda a nossa igreja, ó Deus, a caminhar os teus caminhos. Ajuda, Senhor Deus, a todos nós a fazermos somente a tua vontade e não a nossa. Que a tua vontade prevaleça em nossas vidas, não o nosso querer. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia dos enfermos, aqueles que estão em leitos de hospitais ou mesmo nos seus lares, convalescendo de qualquer doença. Tenha misericórdia. Derrama do teu bálsamo curador. Cura, Senhor Deus, aqueles que precisam de uma cura que só o Senhor pode derramar. Cuida, Senhor Deus, dos nossos governantes. Cuida, Senhor Deus, daqueles que foram eleitos neste domingo, aqueles que já foram eleitos há 15 dias atrás e agora também, ó Deus, neste segundo turno. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre todos os novos prefeitos que tomarão posse, ou mesmo aqueles que já foram reeleitos. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre todos, para que o teu nome seja glorificado, para que tenhamos uma vida mais tranquila, ó Deus, conforme o teu querer. Continua nos abençoando, continua, Senhor Deus, visitando nossas vidas, cuidando de cada um de nós. É o que eu oro, é o que eu agradeço, é o que eu peço a Ti e os meus irmãos também pedem, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos passar agora para a mensagem desta noite. Nós estamos, ao longo deste mês de novembro, e faremos o mesmo no mês de dezembro, uma série de mensagens com o tema Restaurando o Culto a Deus, e hoje é a parte 5 desta série de mensagens, e o texto que nós vamos ler nesta noite encontra-se em Esdras, capítulo 5, o versículo 17, o último versículo do capítulo 5, e todo o capítulo 6. O texto não é tão longo assim, mas é importante nós lermos para entendermos os acontecimentos ali em Jerusalém e tentar aplicar algum entendimento sobre enfrentar as dificuldades com ousadia. Vamos ler o texto? Capítulo 5, versículo 17. Agora, se for do agrado do rei, que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia, para verificar se o rei Ciro de fato emitiu um decreto ordenando a reconstrução da casa de Deus em Jerusalém. Aguardamos do rei a decisão sobre o assunto. Capítulo 6. O rei Dario mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia, que estavam nos locais em que se guardavam os tesouros. Encontrou-se um rolo na cidade de Ecbatana, na província da Média, e nele estava escrito o seguinte, que Dario comunicou. No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém nestes termos: que o templo seja reconstruído como local destinado à apresentação de sacrifícios e que se lancem os seus alicerces. Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura, com 3 carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei, e os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia, serão devolvidos aos seus lugares no templo de Jerusalém, devem ser colocados na casa de Deus. Agora então, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai, e vocês, oficiais dessa província e amigos deles, mantenham-se afastados de lá. Não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruírem esse templo de Deus em seu antigo local. Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare. E o que for necessário,
novilhos, carneiros, cordeiros para os holocaustos, oferecidos ao Deus dos céus, e trigo, sal, vinho e azeite, conforme for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém. Tudo deverá ser entregue diariamente a eles, sem falta, para que ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. Além disso, determino que se alguém alterar esse decreto, atravessem-lhe o corpo com uma viga tirada da sua casa e deixem-no empalado. E seja a sua casa transformada num monte de entulho, e que Deus, que fez o seu nome ali habitar, derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar esse decreto ou para destruir esse templo de Jerusalém. Eu, Dario, o decretei, que seja plenamente executado. Tendo recebido o decreto do rei Dario, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os companheiros deles o cumpriram plenamente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. O templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Então o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria e dedicação do templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus, ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. E organizaram os sacerdotes em suas divisões e os levitas em seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. No 14º dia do 1º mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado, estavam todos cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados, por seus colegas sacerdotes e por eles mesmos. Assim, os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro, participando com eles todos os que haviam separado das práticas impuras dos seus vizinhos gentios para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Durante 7 dias, eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os enchera com alegria ao mudar o coração do rei da Assíria, levando a dar-lhes força para realizarem a obra da reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. Palavra do Senhor, que Ele se digna abençoá-la na nossa vida, meus queridos, minhas queridas. Nessa noite, então, dando continuidade à nossa série de mensagens com o tema Restaurando o Culto a Deus, com base nesse texto que nós acabamos de ler, eu quero compartilhar com você e pensar como devemos enfrentar as dificuldades, não só com fé, como nós dissemos na semana passada, mas com ousadia também, sabendo que Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer, para que a sua obra seja realizada. E para tanto eu quero compartilhar com você 4 compreensões, 4 aprendizados de como devemos fazer isso. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender e aprender que Deus não faz nada sem um propósito maior em mente. O versículo 17 do capítulo 5 que nós lemos, o último versículo do capítulo 5, o versículo 17, diz: Agora, se for do agrado do rei, que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia, para verificar se o rei de fato emitiu um decreto ordenando a reconstrução da casa de Deus em Jerusalém. Aguardamos do rei a decisão sobre o assunto. Havia um decreto do rei Ciro, dado para que o templo de Deus fosse reconstruído. Os reis pagãos, eles tinham como pensamento o seguinte: quanto mais bem eu fizer aos deuses, mais bem eles farão a mim, e ao meu povo, e à minha família, e assim por diante. Eles tinham esse pensamento. Como eles eram idólatras, eles acreditavam que existiam muitos deuses,
era bom estar de bem com todos os deuses, né? Estar de mal com algum deus não era bom. Principalmente sabendo que o Deus seguido por Israel era conhecido como o Deus dos céus. Os pagãos não entendiam que Jeová era o Deus criador de todas as coisas. Eles não sabiam que Jeová era o único Deus. Porque na crença pagã, eles acreditavam em muitos deuses. E como o Deus de Israel era conhecido como Deus dos céus, era bom, então, ter alguma afinidade com esse Deus para que ele abençoasse, por exemplo, a agricultura, né? Porque se do céu vem a chuva, possivelmente o Deus dos céus é que controla isso. Esse era o pensamento dos reis pagãos. O rei Ciro, então, promulga um edital dando aos judeus a possibilidade de reconstruir o templo. A ideia do rei Ciro não era reconstruir a cidade, não era reconstruir o país, não era formar novamente aquela nação, porque isso poderia trazer problema a ele e ao seu povo. O povo de Israel poderia crescer, poderia se armar e poderia se tornar um inimigo novamente. Então não era esse o desejo do rei. O desejo do rei era que o culto voltasse para que ele fosse abençoado. Passa-se então alguns anos, né? Passa-se alguns reinados até que isso aconteça com o rei Dario. E o rei Dario, então, recebe a informação que os judeus estão reconstruindo o templo, só que ele recebe esta informação de pagãos. Ele não recebe essa informação de judeus. Porque esses pagãos também tinham o receio de que os judeus pudessem reconstruir os muros e reconstruir a cidade, reconstruir o país e assim por diante. E isso não era bom para o rei. Mas os judeus, eles entram com uma petição e pedem para que o rei busque nos editais, nos escritos, nos rolos da Babilônia, que há um edito do rei Ciro dizendo que era possível, que era necessário e que ele promulgava a lei de reconstrução do templo de Deus. Esses escritos foram buscados, foram achados e estava escrito exatamente isso. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando Deus quer fazer alguma coisa, nada pode impedir. Deus não impediu que o seu povo, a menina dos olhos de Deus, fosse levada cativa para uma terra distante. Deus permitiu que mulheres fossem violadas, que mulheres fossem violentadas, que crianças fossem mortas. Foi Deus que permitiu. Deus permitiu que homens fossem mortos. Deus permitiu que alguns, poucos, fossem levados prisioneiros para a Babilônia. Porque Deus tinha propósito e sempre terá propósitos para com o seu povo. Deus não permitiria que o seu povo fosse totalmente eliminado da terra. Por quê? Porque havia a profecia, a promessa de que o Messias viria. E o Messias precisava vir da genealogia de Davi, genealogia judaica. Era necessário que a genealogia de Davi continuasse, e continuou, porque Deus tem propósitos, e quando os seus propósitos são escritos por Ele, são promulgados por Deus, tenha certeza, eles acontecerão. Eles podem acontecer em um local distante daqueles que nós imaginamos. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles estão exilados na Pérsia. E Deus levanta um rei pagão para que eles retornem, reconstruam o templo de louvor, de adoração a Deus. Ele levanta quem ele quer, eu já disse aqui, não é? Ele levantou o rei Ciro, o rei Dario, o rei Artaxerxes e assim por diante.
reis pagãos, reis que não conheciam verdadeiramente o Deus dos céus, o Deus de Israel, o nosso Deus. Deus faz o que Ele quer, aonde Ele quer. No caso aqui, por exemplo, lá na Babilônia, que não é mais Babilônia, nesse momento é o reino da Pérsia. Os servos do Senhor, eles estão lá nos rios da Babilônia, no rio Eufrates, e eles se assentavam e choravam. E os povos babilônicos diziam para os judeus: cantem cânticos de alegria a nós, nos alegre com as canções de Jerusalém. E eles diziam: como nós podemos cantar músicas de alegria se estamos distante da cidade do nosso Deus? Salmo 137, dê uma lida ali. Inclusive tem até uma música gravada em 1978, Bonnie Me, Rivers on the Babylon. Muita gente dançou essa música e não sabia que essa música é paráfrase do Salmo 137. Aliás, ipsis literis, o próprio Salmo 137 cantado. E muita gente acabou dançando estas músicas. Você que tem mais de 45 talvez saiba do que eu estou falando. Deus não faz nada, meu querido irmão, minha querida irmã, sem um propósito maior. Mesmo que isso que Deus esteja fazendo, aos nossos olhos não seja bom. Foi o que aconteceu com Israel, com Judá, sendo levados cativos, mas agora retornando para a cidade santa, para louvar, adorar, bendizer o nome do Senhor, para dar continuidade àquele povo, para que, num futuro breve, 300, 400 anos depois, nascesse o Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Precisamos aprender e compreender essas verdades. Em segundo lugar, precisamos compreender e aprender que Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, para que os seus propósitos sejam alcançados. Os versículos 3 a 10 do capítulo 6 dizem assim: no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém, nestes termos: que o templo seja reconstruído com local destinado à apresentação de sacrifícios, que se lancem os seus alicerces. Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura, com 3 carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei, e os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia, serão devolvidos aos seus lugares no templo de Jerusalém. Devem ser colocados na casa de Deus. Agora então, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai, e vocês oficiais dessa província e amigos deles, mantenham-se afastados de lá. Não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruírem esse templo de Deus em seu antigo local. Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare. E o que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros, para os holocaustos oferecidos ao Deus dos céus, e trigo, sal, azeite, vinho, conforme for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém, tudo deverá ser entregue diariamente a eles sem falta, para que ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. Olha só, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus levantando um rei pagão, um rei que não conhecia a Deus na sua plenitude, não conhecia a Deus de com ele andar, como Jó conheceu, mas que está sendo usado por Deus para que o povo de Israel volte a ter um lugar de louvor, de adoração e de sacrifício ao nosso Deus. Deus levanta quem Ele quer. Ele tanto
derruba aquele que se exalta, como ele exalta aquele que é humilhado. Ele faz maravilhas grandiosas. Ele faz as coisas sãs deste mundo se tornarem loucas. E as coisas loucas desse mundo se tornarem sãs. É o nosso Deus. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer e com quem Ele quer. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, eu e você precisamos compreender, aprender, que mesmo nos dias atuais, Deus também faz o mesmo. O poder de Deus não diminuiu. O fato de Ele estar, desculpe a expressão, 2.000 anos mais velho, 2.500 anos mais velho, 2.400... Deus não fica velho, Deus é eterno. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ele não tem princípio, Ele não tem fim. Nossa visão humana, muito limitada, imagina Deus um senhor idoso, de cabelos e barbas longas brancas, vestido de branco, com uma coroa de ouro na cabeça, com um cetro na mão, sentado em um trono. Talvez Deus se apresente assim a mim e a você quando nós nos encontrarmos com Ele. Mas a palavra de Deus também nos ensina que Ele é Espírito. Se Ele é Espírito, Ele não tem forma humana. E se Ele é o Criador, a criatura que somos nós, não temos a capacidade de compreender a grandeza desse Deus. Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer, para que os seus propósitos, para que os seus planos não sejam frustrados. O plano de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós possamos crescer em amor e em temor a esse Deus. Que eu e você possamos dedicar a nossa vida em louvor, em adoração e em serviço a esse Deus. Infelizmente, muita gente não quer servir, Quer ser servido. Isso é um problema muito sério. Nós precisamos nos voltar a Deus e entender que Ele quer usar a todos nós. E se eu e você não nos deixarmos ser usados por Deus, tenha certeza, Ele usará pagãos, Ele usará gentios, Ele usará descrentes, para que o seu propósito seja alcançado. Ele usa quem Ele quer. Se abra, meu querido irmão, minha querida irmã, para que Deus use você. Para que Deus não precise usar o seu vizinho que não conhece Jesus. Para que você seja o canal de bênção na vida das pessoas que estão ao seu redor. Em terceiro lugar, nós precisamos compreender e aprender que Deus não permite que os adversários do seu povo atrapalhem a sua obra. Olha só os versículos 11 e 12 do capítulo 6. Além disso, determino que se alguém alterar esse decreto, atravessem-lhe o corpo com uma viga tirada da sua casa e deixem-no empalado. E seja a sua casa transformada num monte de entulho. E que Deus, que fez o seu nome ali habitar, derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar esse decreto ou para destruir esse templo de Jerusalém. Eu, Dario, o decretei, que seja plenamente executado. Palavras duras, palavras difíceis, mas Deus está usando um pagão, o rei Dario, para que a obra do Senhor continue, para que a obra do Senhor não pare, para que o louvor, a adoração a Deus sejam executados para a honra e glória do nome do nosso Deus. Deus está usando este rei pagão para também dizer que ninguém nesse mundo pode atrapalhar os planos de Deus. Seja o presidente da República, seja o governador do estado, seja o prefeito, seja o ministro da saúde, seja o secretário de saúde, seja ministro de educação, de economia, seja o secretário estadual de educação, economia, meio ambiente, desenvolvimento, não importa quem seja, homem ou mulher, grande ou pequeno, ninguém pode atrapalhar os planos do nosso Deus. Nem pastores, nem líderes de igreja, nem a própria igreja. Pastor, mas a igreja ela não existe para
promulgar os planos de Deus? Deveria. Deveria fazer isso. Tem muita gente que se diz igreja, mas que está atrapalhando o reino de Deus. E eu espero que nenhuma viga seja arrancada da casa desta pessoa e esta pessoa tenha uma viga de madeira atravessada no seu corpo. Empalamento era uma forma de execução das mais cruéis executadas na antiguidade. Uma pessoa era despida da sua roupa, ela era sentada em uma cadeira sem fundo, e aí uma madeira com ponta afiada entrava de baixo para cima, até sair pela cabeça. Difícil, não é? A crueldade humana faz essas coisas. Homens e mulheres ao longo da história foram mortos desta forma. Deus está usando um rei pagão para promulgar algo neste nível, dizendo o seguinte: a minha obra é que o meu templo seja restaurado e o culto a Deus pelo meu povo seja restaurado. E se alguém tentar impedir isso, sofrerá grandemente as consequências. Eu e você precisamos aprender com esse texto que nos dias atuais, nosso Deus é o Deus do amor, não é? Nós estamos na época da igreja, na era da igreja. Deus não vai fazer nada desse tipo. Talvez não faça mesmo. Talvez Ele permita que vivamos uma vida tranquila, abençoada neste mundo. Mas haverá um momento, meu querido irmão, minha querida irmã, que aqueles que enganaram a si mesmos, aqueles que enganaram as pessoas ao seu redor, aqueles que diziam servos do Senhor, mas que na verdade, no fundo eram inimigos, eles serão julgados diretamente pelo próprio Deus. E ai daqueles que receberem o julgamento do Senhor para a perdição, porque enfrentarão algo muito pior do que ser empalado. Queimarão no lago de enxofre que arde para todo sempre, distante de Deus. A palavra do Senhor nos ensina isso. Leia Apocalipse e você vai encontrar algo neste sentido. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Nada pode atrapalhar aquilo que Ele promulgou. Em quarto e último lugar, precisamos compreender e aprender que os filhos de Deus devem se alegrar com o fato de Deus usar a cada um deles com ousadia, para que a sua obra seja realizada. Veja comigo os versículos 14 a 16. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. O templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Então o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Palavra do Senhor. É claro que depois do decreto do rei Dario, dizendo que se alguém se opusesse ao trabalho dos judeus, seria empalado com uma viga retirada da sua própria casa, e a sua casa seria destruída e formaria então o seu túmulo. É claro que ninguém ousou ir contra os judeus. Isso não quer dizer que eles estavam felizes com esta situação. Os adversários dos judeus, eles ainda tentariam e tentaram ao longo da história. Você vai ler ainda todo o livro de Esdras e também o de Neemias, e vai encontrar as oposições dos inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus, tentando fazer com que esse povo não se tornasse novamente uma nação. Mas nós devemos nos alegrar, assim como esses irmãos, como esses homens, essas mulheres, se alegraram em poder voltar à obra do Senhor,
a fazer a obra do Senhor, a voltar a cultuar a Deus na casa do Senhor. E eles estavam fazendo isso com ousadia, com alegria. É o que eu e você precisamos fazer neste momento. Existe uma grande chance de no próximo domingo nós estarmos reunidos aqui, todos nós, louvando, adorando a Deus aqui nesta casa de oração. Mas o nosso trabalho, ele não se limita a sair dos nossos lares, vir até a igreja, cantar hinos, cânticos, fazer orações, levantar nossas mãos aos céus em oração a Deus. Nosso trabalho vai muito além disso. Nosso trabalho vai em cuidar de cada uma das pessoas, da nossa família, da nossa igreja, do nosso bairro, da nossa cidade. Nosso trabalho é testemunhar do amor de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. O nosso trabalho é ajudar as pessoas nas suas lutas e dificuldades. Falávamos aqui que terminamos de entregar 40 cestas para famílias necessitadas na nossa região. Esse pastor e o nosso irmão Paulo, ministro aqui de Ação Social, temos um trabalho junto com algumas ONGs aqui da nossa região de ajuda com pessoas carentes em situações de risco e assim por diante. Se você quiser se inteirar sobre esse trabalho, procure a mim e o nosso querido irmão Paulo, e nós vamos dar algumas diretrizes de como você pode ajudar esta obra. Nossa irmã Lucilene não é membro de nossa igreja, mas está vindo para cá, está participando dos nossos encontros, também está participando dessa obra chamada SOS Missões de Rua, um trabalho dirigido por nossos irmãos da Igreja Evangélica Quadrangular, ali no Jardim das Flores. Nosso querido pastor Emerson está à frente desse trabalho, e outros irmãos de outras denominações têm feito um trabalho grandioso de ajuda às pessoas necessitadas e também levar a palavra, o evangelho de salvação a alguns que necessitam. Eu e você fomos chamados para isso, e devemos fazer com ousadia. Assim como o povo de Deus, com ousadia, estava retornando à cidade para reconstruir tudo que estava destruído. Em primeiro lugar, o templo, porque tudo inicia-se com a nossa dedicação a Deus, com o nosso louvor a Deus, para depois, então, eles reconstruírem a cidade, reconstruírem os muros e assim por diante. Nós devemos nos ater a estes ensinamentos, compreender e aprender com a palavra do Senhor e lembrar que o Senhor Jesus está conosco. Nessa nossa caminhada, nós não estamos sozinhos. O povo de Israel tinha Deus amparando este povo, ajudando este povo nesta caminhada. Eu e você também temos Deus, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que nós cantamos com alegria, e vamos cantar agora. Que segurança! Sou de Jesus. Que segurança, sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz, sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor
sempre vivendo em seu grande amor. Me regozijo em meu Salvador, esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Uma vida grata a Deus, ela rende louvor, sempre, em todos os momentos de sua vida. Assim deve ser comigo e com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero agradecer de coração a sua presença conosco nesta noite, 29 de novembro de 2020. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está nos assistindo ao vivo, você que está recebendo esta transmissão em um outro horário, em outro dia, através das nossas mídias sociais, que as bênçãos do Senhor estejam sobre você também. Nós agradecemos a sua audiência, agradecemos o fato de você estar conosco, nos vendo e nos ouvindo, presenciando, nos prestigiando. Que Deus possa abençoar grandemente sua vida. Vou fazer uma oração final de agradecimento, pedindo as bênçãos do Senhor sobre você. Pai nosso que estás no céu, obrigado, Pai amado, Pai bendito, por tudo que vimos e ouvimos nesta noite. Que possamos, Senhor Deus, com ousadia, continuar fazendo a Tua obra, mesmo que as lutas, as dificuldades, as limitações se façam presentes em nossa vida, em nosso viver, em nosso caminhar. Que não nos esqueçamos que o Senhor está do nosso lado, cuidando de cada um de nós, nos auxiliando, nos dando força, nos dando ousadia para fazer a Tua obra. Abençoa, Senhor Deus, todo o Teu povo, numa semana que se inicia, em um novo mês que se inicia, a partir, Senhor Deus, daqui 2 dias, que tenhamos um dezembro abençoado, e se for do Teu querer, que no próximo domingo, ó Pai, estejamos reunidos aqui na Tua casa de oração, presencialmente, louvando, adorando, bendizendo o Teu santo nome. Se isso não for possível, Senhor Deus, dá-nos paz, dá-nos paciência, dá-nos sabedoria para compreender que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável às nossas vidas. Nesse momento em que estamos nos despedindo, eu oro a Ti que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, as doces e preciosas consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todo o seu povo agora e para sempre. Com alegria dizemos amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente você, sua família, em uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que Ele continue nos abençoando enquanto nos abençoa.